Olá e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal de Neurobiologia. E hoje a gente vai estar falando sobre neuroplasticidade. Vai ser uma série de vídeos por causa que esse assunto ele é bem complexo e ele também envolve muitas coisas, né? Existem muitas evidências sobre a neuroplasticidade, né? Sobre a funcionalidade da neuroplasticidade. E vamos lá, né? Então, esse vai ser o primeiro vídeo. Então, né, eu vou estar usando principalmente o livro O Cérebro que Transforma, que é esse daqui, né? The Brain That Changes Itself. Então, assim, né? Primeiro caso de neuroplasticidade que a gente vai estar analisando vai ser o da Carol Schultz, a mulher que estava sempre caindo. Então, ela tinha um problema no aparato vestibular do ouvido, né? Aí fica localizado internamente no ouvido, essa parte aqui, e ela tinha um pequeno problema nessa região. Ela não conseguia detectar o movimento tanto da cabeça quanto do próprio corpo. E isso fazia com que ela não conseguisse detectar se ela estava em pé, se ela estava se inclinando para frente ou para trás. Quando a gente se inclina para frente, o líquido que está ali dentro ele vai um pouquinho para trás, porque a cabeça vai para frente, o líquido vai para trás. Existem alguns pelinhos dentro do aparato vestibular que eles vão estar se movendo aí na direção oposta do líquido e enviando sinais para o cérebro para dizer qual que é o movimento que está sendo feito, né, de acordo com a gravidade. Como ela não tinha esse aparato, ela não tinha noção se ela estava indo para frente, para trás, ela não tinha noção, né, assim, de esquerda, direita, assim, ela tinha um pouco de dificuldade de locomoção. Então, daí foi elaborado, né, um aparato aqui para substituir o aparato vestibular, que é esse capacete. Esse capacete ele era colocado na cabeça dela e era introduzido, né, esse capacete ele era capaz de detectar os movimentos da cabeça e do corpo e por meio de, né, sinais eletrônicos que eram transmitidos através do capacete até a língua dela, ela poderia saber se ela estava se inclinando para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita. E isso permitiu a ela ter permitiu que ela pudesse andar de volta, basicamente. Então, quando ela se inclinava para frente na parte frontal da língua, ela sentia um choque. Quando ela se inclinava para a direita, sentia um choque na direita. Quando se inclinava para a esquerda, sentia um choque na esquerda. Para trás, um choque para trás, né, na parte de trás da língua. Ela descrevia a sensação como se fosse um borbulhar, né, de uma champanhe, né, tocando a língua. Era a forma como ela descrevia a sensação. E conforme ela foi usando, ela foi aumentando o tempo em que ela conseguia andar e conseguia se localizar, né, ter uma memória espacial, sem precisar do capacete necessariamente. Então, primeiro ali, se eu não me engano, foi 1 minuto em que ela ficou com o capacete. Depois desse 1 minuto ali, ela conseguiu ficar 20 segundos sem o capacete, conseguiu andar, conseguiu se equilibrar. É, Daí foram feitas várias vezes esses 1 minuto, depois ali 20 minutos. Só que quando foi feito 20 minutos, aumentou muito a quantidade de tempo que ela conseguia ficar sem usar o aparelho. E esse tratamento ele perdurou por um tempo. E no final ela estava quase conseguindo andar ali, independente do aparelho. Então é um exemplo de neuroplasticidade. Então, né, uma coisa que o Paul Bach-Rita falaria, que assim o cérebro se reorganiza. Então esse daqui é o Paul Bach-Rita. Ah, o da direita, né, esse daqui não, é o da esquerda, né? O da direita é o George Bach-Rita e o do meio é o pai Bach-Rita, que é o pai dos dois. Então, esse daqui da esquerda, a gente vai estar falando sobre ele. Ele era um neurologista. E esse carinha aqui, ele tem uma história interessante, né? Porque o pai dele, né, o pai Bach-Rita, ele sofreu um acidente vascular cerebral e depois de sofrer esse acidente vascular cerebral, ele perdeu o movimento do corpo, ele não conseguia mais caminhar. E o George Bach-Rita, esse cara aqui da direita,
ele, mesmo né, contrariando as indicações do médico, ele resolveu que iria fazer com que o pai começasse a andar de volta. Então, ele vai começar a fazer assim alguns exercícios, né? Que ele jogava, por exemplo, a moeda no chão e pedia para o pai pegar a moeda no chão. Ele jogava uma bola no chão e pedia para o pai ir lá pegar aquela bola no chão. E com o tempo isso foi funcionando. O pai Back-Hit ele foi é, retomando os movimentos do corpo, conseguindo engatinhar de volta, e foi até uma surpresa para os vizinhos dos Back-Hitta, por causa que eles ficaram incomodados, né, com a visão de o filho do cara tá brincando de bolinha, de jogar coisa pro pai pegar. Então, eles ficaram um pouco incomodados, né, com essa situação ali. Mas no final, o pai Back-Hitta ele conseguiu recuperar completamente os movimentos do corpo dele. Ele voltou a andar, apesar do acidente vascular cerebral. Posteriormente, né, o Paul Back-Hitta ele vai no laboratório não, né, na autópsia do pai dele, no local depois que ele já tinha morrido, né? Ele se casou depois, viveu uma vida normal, mas daí acabou morrendo 7 anos depois de se recuperar ali daquele acidente vascular cerebral, e ele acabou morrendo de um ataque cardíaco. E daí, na autópsia, né, o Paul Beck-Rita foi lá e viu a autópsia do próprio pai e percebeu, daí foi analisar, né, os cortes transversais ali, o sistema nervoso do próprio pai, e percebeu que, na verdade, o que aconteceu não foi uma recuperação do tecido nervoso. O que aconteceu foi que o tecido ele estava danificado, ele continuou danificado, mas aparentemente, ali, pelo que ele conseguiu observar, nos cortes, o pai Back-Rita ele tinha utilizado outras regiões do cérebro para substituir aquelas que ele tinha perdido. Então, daí, basicamente, né, se a gente for analisar a história do Paul Back-Rita, aparentemente foi nesse momento aí que ele decidiu que iria estudar neuroplasticidade. Então aqui eu vou explicar um pouquinho, né, como é que funciona o olho. Vocês já vão entender por que eu estou explicando essa questão. Então, como é que funciona o olho? É basicamente dessa forma aqui, ó. A gente tem a íris, a gente tem a córnea e tem a retina. A retina fica na parte inferior, né? Posterior, interior aqui, eu não lembro agora. Mas ela fica ali na parte de trás do olho, né? Então, a imagem ela passa pela córnea ali, passa pela íris, pelo cristalino do olho, ela é invertida e daí ela vai ser projetada lá na retina e ela vai ser interpretada pela retina. E daí aqui vai ter o nervo óptico, que ele vai ser responsável por enviar esse sinal aqui, que é recebido pela retina, nessa informação, que ela é mapeada pela retina, até o cérebro. Então, percebam que essa região da retina ela é uma região bidimensional, ela tem somente duas dimensões. Então, vai ser uma superfície que vai estar sendo atingida pela luz e vai ter somente duas dimensões. Isso vai ser muito importante para a gente entender um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é sobre um experimento, né, que o Paul Back-Hitta ele fez ali com pessoas cegas. Crude outline by the vibrating pins. Okay, it's a telephone, and the receiver is to the right. Back-Rita was something of a maverick. His supervisor, a Nobel Prize winner, told him to stop playing around with toys. But Back-Rita was convinced that his research would ultimately demonstrate that the brain is far more flexible and far more plastic than people gave it credit for. Touch. As if it were. They made contact with the backs of his blind subjects. Eu acabei colocando o vídeo um pouco mais à frente do que eu deveria, mas ali, ó, o que acontece aqui? Aqui a gente consegue ver um experimento que o Beck e Rita fez com esse pessoal aqui que era cego. Então, o que acontecia? Containing a series of... Eles sentavam nessa cadeira, essa cadeira tinha alguns
pininhos assim, né? E eles ficavam nas costas dessas pessoas que não enxergavam. Essas pessoas, esses pininhos, eles ficavam cutucando as costas da pessoa e essa pessoa ela tinha uma câmera na frente dela. Ela poderia apontar a câmera para onde ela escolhesse apontar. Então daí, né, o Beck and Rita, né, o Paul, ele colocava um telefone na frente da pessoa e com a câmera ela apontava para aquele telefone e daí aqui nessa tela de trás aqui a gente consegue ver o padrão de pinos que estavam sendo, né, que estavam padrão assim, digamos, de cutucadas que a pessoa estava recebendo nas costas. E a partir desse padrão de cutucadas, a pessoa conseguiria dizer o que ela estava vendo na frente. Então, nesse caso aqui, ó, esse cara que ele era cego, ele conseguiu ver que tinha um telefone na frente dele. Okay, it's a telephone. Olha, ele conseguiu ver por meio da câmera e por meio desses pinos que estavam cutucando ele, as costas dele. Então, é uma coisa parecida com o que acontece no olho mesmo. Porque no olho a gente vai ter a retina. A retina também é uma superfície 2D, tal qual como as costas desse cara. Ou como de qualquer outra pessoa. Então, a gente vai estar explorando mais isso à frente. Mas, assim, né, para a gente conseguir compreender como que se deu essa construção da visão de como o cérebro funciona, né? Começa lá 2000 anos atrás, lá na Grécia Antiga, com a visão de que o universo ele era um organismo. No ano 387 a.C., foi a primeira vez que alguém, né, que foi Platão, que descreveu o sistema nervoso, né, o cérebro, como o centro das emoções e o centro né, como um aparato cognitivo. E foi a primeira vez que alguém descreveu dessa forma. Antes dele, era visto, né, como o centro das emoções, o centro do pensamento era visto a barriga. Né? A barriga seria o centro das emoções. Então, há 2000 anos atrás, era um organismo. 300 anos atrás, daí já na época de Galileu, né? Galileu ele vai observar o movimento dos corpos celestes e vai perceber que existe um padrão. Um padrão, ele vai relacionar isso com o padrão que existe num relógio. Um relógio ele tem as suas engrenagens e elas são interdependentes entre si. Então, todas as engrenagens, elas juntas, elas fazem com que o relógio funcione adequadamente. Então ele vai ver o universo dessa forma também. E isso também vai influenciar a forma como a mente e o cérebro, né, o funcionamento destes é descrito pela ciência. E a gente tem a visão atual, que é da neuroplasticidade, que é a visão de que o cérebro ele pode se moldar, ele pode se transformar, ele pode mudar a si próprio. Então, o filósofo francês René Descartes, ele argumentou que o cérebro e o sistema nervoso funcionavam como uma bomba. Os nervos, na verdade, eram tubos que iam dos nossos membros até o cérebro e voltavam. Ele foi o primeiro a teorizar como funcionam os reflexos, propondo que quando uma pessoa está tocada na pele, uma substância fluía pelos tubos nervosos até o cérebro e depois é mecanicamente refletido esse líquido de volta para os nervos e músculos. E por mais grosseiro que pareça, ele não estava tão longe, né? Porque ao invés de um líquido, a gente sabe hoje que são sinais elétricos que são enviados e daí voltam, né, por meio de movimentos. Então eles vão até o cérebro por meio de sensações táteis e voltam de volta para os membros por meio de movimentos, né? Sinais de movimento. E daí a gente já chega ali no século XX, que a gente tem os estudos mais avançados sobre o cérebro, que é com o psicanalista Sigmund Freud e o Santiago Ramón y Cajal. Né? Eles foram contemporâneos no estudo do cérebro, os dois. E cada um teve seu papel, né? O Sigmund Freud ali no desenvolvimento da psicanálise e o Cajal na descrição do sistema nervoso central. Então, agora a gente vai falar sobre uma região específica do cérebro ali, que ela foi descrita ali por
com esse cara aqui, que é o Paulo Broca, um cirurgião. Ele teve um paciente com derrame que perdeu a capacidade de falar e conseguiu pronunciar apenas uma palavra. Não importa o que lhe perguntavam, né? O pobre homem respondia sempre tan-tan. Quando morreu, Broca dissecou seu cérebro e encontrou tecido danificado no lóbulo frontal esquerdo. Os céticos duvidavam que a fala pudesse ser localizada em uma única parte do cérebro, até que Broca lhes mostrou o tecido lesionado. Depois, relatou-se em outros pacientes que perderam a capacidade de falar e tiveram danos no mesmo local. Ou seja, o Broca ele percebeu que esse cara que ele não conseguia, né, falar nada além de tan-tan, ele tinha uma lesão nessa região aqui, ó, do cérebro. E essa lesão impossibilitava com que ele conseguisse formar frases complexas. Daí depois ele, né, compartilhou isso com a comunidade científica, com outros médicos. Eles duvidaram, só que depois eles acabaram observando o mesmo fenômeno em outros pacientes. Então, essa ficou chamada área de Broca, né? Até hoje ela é reconhecida dentro da neuroanatomia como uma região que é responsável pela produção da fala. Então, depois também, né, do Broca ter descrito essa região ali, no século XIX, vai ter o Carl Wernicke, que ele conectou danos em outra área do cérebro mais atrás para um problema diferente, a incapacidade de compreender a linguagem. Ele propôs que a área danificada era responsável pelo problema mental, representações de palavras e compreensão. Chegou a ser conhecido como área de Wernicke. Nos 100 anos seguintes, o localizacionismo tornou-se mais específico à medida que novas pesquisas refinaram o mapa do cérebro. Então, essa região aqui, né, que é a área de Wernicke, ela passou a ser descrita como a área responsável pela compreensão da fala e da linguagem. Então foi um processo mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Broca ali. Ele descreveu lá esse paciente que tinha esse dano específico e depois outras pessoas também descreveram os pacientes, né, observaram o mesmo fenômeno. E daí aqui chega o Otto, né? O Otto ele vai desafiar todas essas visões por meio de um experimento em que ele removia o córtex motor de cães e coelhos bebês, a parte do cérebro considerada responsável pelo movimento, mas ele acabou descobrindo que esses animais eram capazes de se mover mesmo sem o córtex motor. Essas descobertas foram um banho de água fria na onda de pesquisas localizacionistas. Então esse termo localizacionistas, ele se refere a essa onda da neurociência, da neuroanatomia, de especificar uma região para né, para determinado comportamento, para determinado processamento de informação, seja lá o que for. Então ele vai desafiar isso por meio desse experimento. A gente vai ver que ele não foi o primeiro e nem foi o último. Então aqui a gente tem o Paul Beck-Rita, né, que ele foi o primeiro a se referir à capacidade de moldar a si mesmo como plasticidade, e por causa dessa mesma palavra, ele teve um artigo dele que foi rejeitado 6 vezes pelas revistas da época. Então hoje a gente fala de neuroplasticidade, e quando esse termo ele foi cunhado, não teve uma adesão assim instantânea. Teve-se de esperar um tempo para que ele fosse aceitado pela academia. Ele inventou a cadeira para dentista, ele substituiu a cadeira de dentista para pessoas desabilitadas visualmente para um tamanho muito menor. Então ele diminuiu, né, o tamanho daquela cadeira que a gente viu lá no vídeo anterior, e ele criou, né, um óculos que ele era capaz de fazer por meio do, mais ou menos lá igual a Carol, que era basicamente um eletrodo que era colocado na língua, e a pessoa usava um óculos. Esse óculos ele era capaz de transmitir, né, o óculos ele conseguia fazer uma imagem, fazer um mapeamento né, do ambiente de forma visual, e daí ele conseguia transmitir por meio de pequenos choques elétricos para a língua, fazendo com que a pessoa conseguisse ter uma noção, né, do ambiente onde ela estava.
Ele também foi responsável por criar a luva sensorial para astronautas e a luva de telas para pessoas com desabilidade visual. Então essa luva para astronautas ela servia por causa que assim as luvas para astronautas elas são muito grossas. Então para que um astronauta consiga sentir alguma coisa fica complicado. Então foi requisitado ali pela NASA que ele fizesse uma luva que fosse capaz de fazer com que os astronautas sentissem aquilo que eles estavam tocando. E daí, por fim, foi feito um aparato também, por parte dele, que era responsável por, né, dar uma localização espacial para os SEALs da Marinha enquanto eles estavam embaixo da água. Aqui a gente tem o óculos e a luva. O óculos, né? Aqui essa parte do eletrodo era colocada na língua. Essa parte aqui ela era responsável. Ela é responsável se óculos existe. Ele é responsável por detectar a imagem, né? Uma câmera normal, comum. E aqui era a parte que dá o choque na pessoa, né? Na língua da pessoa, permitindo com que ela consiga mapear os arredores. Aqui a luva, né? Que ela é responsável por fazer com que a pessoa tenha uma sensação tátil, apesar de estar usando uma luva grossa. E aqui a luva para pessoas com desabilidade visual, para que ela consiga, né, consiga mapear objetos virtuais sem necessariamente conseguir enxergar. Então, 33 anos depois do artigo de Beck e Rita na Nature, cientistas que usaram a pequena versão moderna de sua máquina de visão tátil submeteram pacientes a exames cerebrais e confirmaram que as imagens táteis que entram nos pacientes através de suas línguas são de fato processadas no córtex visual de seu cérebro. Então o que foi observado é que esses pacientes eles começaram a utilizar o córtex visual mesmo que eles não tivessem a visão funcionando. Então aquela região, né, por exemplo, que tanto ali isso aqui pode servir tanto para aquela que dava choque quanto para aquela que era por meio de toques nas costas. O córtex visual passou a ser utilizado para detectar isso, para processar esses toques, para processar esses choques e transformar eles em uma imagem. Uma coisa parecida acontece também o córtex visual em pessoas cegas, que ele acaba sendo utilizado para o processamento auditivo ou tátil. Então, as pessoas cegas, quando elas, por exemplo, não têm acesso a esses aparelhos, elas desenvolvem, né, que é no caso a maioria das pessoas cegas, elas desenvolvem uma capacidade tátil e uma capacidade auditiva muito maior do que pessoas que enxergam. Porque essa parte do cérebro passa a processar essas sensações táteis. Então, foi isso. Esse foi o primeiro vídeo dessa série. A gente vai estar falando mais sobre neuroplasticidade posteriormente. Então, até a próxima.